Bom, galera, a gente voltou aqui agora para a gente conversar sobre o tema atual que a gente vai falar, que é o série Adolescência, tá? A série Adolescência é da, da Netflix. Eu acho muito louco a série Adolescência da Netflix porque ela conseguiu, a gente hoje tá cada dia com as bolhas, né, Fernando? Tá cada dia mais difícil a gente conseguir abrir um assunto e que todo mundo comente. E essa série Adolescência, ela foi assunto que todo mundo comentou. E ela fez com que a gente caísse de novo numa hype para poder falar do Discord. Tem muita gente moralista, não fala desse cara. Não, a gente precisa falar, porque essas coisas estão acontecendo. Tem um monte de gente que não foi presa ainda nesse ponto. O Mistério tem todo dia feito o trabalho dele aí para conseguir fazer esse trampo. Bom, o Fernandão, a série Adolescência, vamos falar da parte técnica primeiro. Cara, impecável. Plano sequência, sem corte, não tem corte, eu não achei corte, plano sequência total, cada episódio. O menino é preso, mas não, a figura da masculinidade da adolescência, ela tá perturbada ali. Mas nós temos homens bons ali, com umas masculinidades boas. Tipo, o pai dele é um cara trabalhador, que sustenta a família, tá? Uhum. Fica ao lado do filho, não passa o pano pro moleque. A gente tem o policial que tem problema com o filho, né, Fernandão? Ele tem, Sempre. né, um conflito com o filho, mas é um cara que prendeu o menino, respeitou todas as regras e tal, o advogado. Então a gente tem uma série de pessoas com uma masculinidade não tão horrível assim quanto a do menino. Mas o menino ele é meio que um ponto para ser usado como um aviso, né? E o que é esse aviso, Fernandão? Por que esse menino tá avisando para a sociedade? Tá avisando pra sociedade, meu amigo, que pra ficar de olho, que tem que ficar de olho nas nossas crianças. Exatamente. Quem tá constituindo a masculinidade desses meninos? Por quê? Esses meninos eles vão virar homens. Eles vão entrar na sociedade sendo protagonistas de muitas coisas. E quem tá formando esses moleques? Me parece assim, Fernando, quando eu tava assistindo, que parece que o ambiente da escola é um ambiente que os pais não têm a mínima ideia, pelo menos ali na Inglaterra, né, os caras não têm a mínima ideia do que estava acontecendo com os filhos e do que estava rodando. E esse menino ele desenvolveu ódio de meninas, que é muito parecido com o que acontece nessas panelas do Discord, como a gente disse, né? Não só, não só na Inglaterra, do Brasil também o negócio tá feio, porque a criança não vai contar as 6 horas que passou da escola, né? Tem criança que tem vergonha de falar o que acontece da escola. E aí, cara, eu falo pra você, a escola, como a gente já comentou aqui antes, ela é um ambiente hostil. Só que as crianças hoje elas estão sendo criadas, os jovens, né, sexo masculino, que depois logicamente vão virar mais maduros e homens, eles estão sendo alimentados por discursos que fazem com que eles acabem colocando a culpa de frustrações deles em mulheres. E as meninas, conforme foram avançando também, elas começaram a debater com os caras, elas começaram a ter um embate, né? Vocês devem lembrar que nos anos 80 e 90 aqui, os abusos, as passadas de mão que os meninos davam nas meninas era uma coisa que era corriqueira. Muitas meninas nem falavam, nem contavam o que acontecia. Hoje elas metem o louco no cara. Hoje, se o cara, se ela não curte o cara e tal, ela mete o louco e fala na cara. Ela faz brincadeira com o cara também. Só que como esse cara não consegue bater num homem, não consegue bater no mais velho que tá fazendo bullying com ele, a mina, ela vira o alvo mais fácil. Entendeu? Ela vira o alvo mais fácil. E esse cara começa a desenvolver ódio pela mina. Na internet, esse ódio ele é alimentado por vários discursos. E esse moleque ele vai ouvir um discurso, e a hora que ele ouve esses discursos, Fernandão, ele vai canalizar o ódio para essas mulheres. Só precisa de um like. Um Exatamente. like chega mais 40 40 discursos iguais. Exatamente. Isso que o Fernando falou é perfeito. Fernandão, muito bem colocado. É um like num vídeo falando mal de mulher pode te trazer 600 vídeos falando mal de mulher. Não é só isso, né? Se você dá um like
num cara andando de bicicleta, o algoritmo também vai mandar isso pra você. Isso tem a característica de ir fanatizando a pessoa e colocando a pessoa no mundo e que ela começa a perceber que, sei lá, né, velho? O mundo inteiro fala mal de mulher e o Ain- problema do mundo é mulher, né? Ainda mais naquela rede de fotos lá, que você já percebeu já que eu mandei um rios pro Joel. O Joel curtiu, depois ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais receber a mesma coisa que já perdeu a graça. E aí tem o lance lá do poder de escolha, né? Teve uma pesquisa desses aplicativos de namoro e que essa pesquisa falava que as mulheres elas davam like em 20% dos caras, enquanto os caras davam like em 80% das mulheres. Essa teoria ela se pulverizou na internet e ela começou a ser usada como um discurso e uma filosofia para falar sobre condutas de mulheres. Então, muitos meninos que não conseguem arrumar uma mina porque simplesmente o cara não tem um traquejo social, não sabe conversar, caralho. Não sabe trocar ideia, não sabe fazer com que a mina olhe pra ele e fale assim, porra, é um cara legal que eu posso trocar uma ideia e tal. O que que acontece? Como o cara não tem esse traquejo, ele tem que botar a culpa em alguém. E a culpa não vai ser nele, a culpa vai ser no outro sempre. Como ele consome muito conteúdo adulto também, Fernandão, o que que começa a acontecer? A mulher no conteúdo adulto mais hard, ela apanha, não sei o que e tal. É, e, bicho, começa a. Vamos perguntar pro chat isso aqui? Chat, com todo respeito e com toda sinceridade no mundo, se seus pais tivessem dado para vocês um celular com 12 anos ou 13 anos de idade, sem verificação, sem vigiar nada, sairia alguma coisa boa disso? Eu acho que eu teria feito muita merda, Fernandão. Eu acho, primo, que esse negócio tá mais focado na geração Z, porque no nosso tempo era a internet de escada. Não, eu sei, mas assim, ó, vamos supor, eu tô falando da suposição, entendeu? Pensa na época sua de adolescência, se tivesse o celular na mão, com internet, tudo sem desligamento, você podendo fazer um monte de coisa. Pensa como é que seria isso. Os nossos pais nos anos 90, eles liberavam a gente pra rua, mas o que que eles falavam pra gente? Ó, você vai pra rua, só que você tem certas coisas que você precisa obedecer, que você precisa saber pra você andar na rua. O que que eu preciso saber? Você não conversa com estranhos, você anda na calçada, pra atravessar você olha pros dois lados, Evita aquelas ruas. evita tal rua, rua escura, tal, 6 horas da tarde você tem que estar aqui. Os pais entendiam como eram as ruas porque eles viveram nas ruas. A internet, ela inverteu esse papo. O pai não sabe mexer na internet como o filho sabe. O filho domina a rua da internet muito mais do que o pai. E é muito difícil pro pai entender isso. Tanto que quando chega na casa desses caras, eles estão. E lembrando, o incel, geralmente, ele é um cara que ele não consegue ficar com uma mina e ele começa a culpar a mina. Mas nem todo incel é violento e nem todo incel faz esse tipo de fita, mano. Tá ligado? Ainda bem, porque é uma minoria disso e tal. Mas aí você vê o que, que aconteceu com o menino e você começa a ver, a partir do crime, né? O desdobramento de como esse menino ele tem uma visão deturpada e distorcida das mulheres. Tanto que a Lá, escolha pra ficar junto com ele não é da mãe, né? É do pai. e lá mostra a construção, né? De como o garoto saiu da criança até virar um incel. Agora é foda, cara, também porque assim, ó. Cara, eu passei minha adolescência sem ficar com ninguém. Eu era bem fora do peso mesmo. Hoje eu sou um gordinho, naquela época eu era um gordão mesmo. E eu não consegui ficar com meninas assim na minha adolescência, sacou? Porque na adolescência a estética ela é muito forte, velho. Ela é um bagulho muito forte e eu não conseguia. Eu era um cara bom assim de articulação, de conversar, de trocar ideia, mas quem conseguia era o cara que o pai dele trabalhava na Tetra Pak, que na época da Tetra Pak era na nossa cidade a Tetra Pak era. Lembra, Fernandão? Era status Era quo. status, tá ligado? Os caras tinham carro, tinha um monte de coisa e tal. E os caras jogavam bola, os caras que conseguiam jogar bola bem e tal. E, mano, tá tudo bem, porque os caras esteticamente eram muito mais bonitos do que eu e tal. E eu não conseguia ficar com ninguém, mano. É isso aí. Tá No ligado? meu caso, eu era um cara magrelo que tinha acabado de mudar pra cidade E você só tinha uma camiseta, né? e só tinha uma camiseta que era do Nirvana. O Fernando só tinha, andou anos com uma mesma camiseta, sabe? Então, tipo assim, a gente não conseguiu ter essa desenvoltura. Já os caras que estudavam em escola particular, eles eram mais puxados pra estética padrão, então eles tinham mais chance com mulher. Mas nem por isso
eu botei a culpa da minha frustração da adolescência em mulher, mano, tá ligado? Tanto que o meu primeiro beijo foi com 16 anos, pô. Então, tipo assim, por quê? A gente tinha outros traquejos sociais, a gente conseguia trocar uma ideia e tal. Na virada da maré, com 20 e poucos anos pra frente e tal, quando tanto homem quanto mulher começa a ver outras qualidades na pessoa, né? Pô, fazer sorrir, dar risada e tal, aí você consegue ter um cantinho. Mas também os caras não queriam ficar com mina que não era padrão. Tinha um monte de menina que os caras não davam moral. Entendeu? Agora, a gente não tinha discursos, Fernandão, que amparasse você pegar ódio das mulheres e você ser validado por isso. Aí que era diferente a história. Porque hoje, quando você bota a culpa na menina por você não conseguir ficar com ela, você tem uma rede de pessoas que amparam esse pensamento. Entende? E aí fica um pouco mais perigoso, você pode jogar alguém pro submundo aí. Tá? Eu não tô julgando ninguém aqui, tá, pessoal? Eu tô falando sobre esses fatos. Que o canal de vocês continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas, torcendo muito pra vocês. Um beijo carinhoso, Joel, meu crush, Maria Eduarda. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado por acompanhar a gente aí sempre. E a gente já tá conseguindo criar uma galera aí junto e tal. Bom, e aí, Fernandão, o que você achou aí que ficou de lição da série? Ó, primo, que ficou de lição da série, pra mim é que nada tá offline. A pessoa, tudo que acontece na escola, tá vindo pra vida normal dela. Então tá Não rodando tem mais 24 horas. separação, né? Isso, do ano igual no nosso tempo que a pessoa sofreu um bullying na escola, aí depois a pessoa chegava em casa, só ia sofrer o bullying no outro dia. O bullying agora está sendo constantemente, está sendo 24 horas. A pessoa já acorda e dorme recebendo uma piadinha, zoando, tanto para as duas partes lá na série, né? Tanto o bullying quanto o assédio. Eu vou dar um exemplo para você muito prático sobre isso daí. Uns dias antes de eu sair da escola, em 2023, porque em 2023 o canal cresceu e eu consegui sair da escola, né? E aí, cara, eu percebi umas coisas assim, Fernandão. Antigamente, na nossa época, nos anos 90, acho que é uma época do chat aqui, o início dos anos 2000, a briga que começava na escola, ela se desenrolava na escola e ela terminava na escola. E o diretor e todo mundo sabia o que estava acontecendo porque a briga começou ali. Era no espaço geográfico limitado, então todo mundo sabia. Hoje, atualmente, Fernandão, a briga começa na internet, na rede social, se desdobra na internet e depois ela vai se desdobrar na vida real. Então a gente tem um negócio híbrido. A vida real e a vida virtual, ela é a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu numa escola. Pode falar, Fernandão. Se eu não me engano, aconteceu uma vez que nós tava fazendo na academia, né? Academia não, uma caminhada aí. Até nós gravamos um vídeo falando que aconteceu, de uma briga que aconteceu em casa, continuando na escola, e, e foram lá e tiraram a vida do menino ali. Exatamente, eu ia dar esse exemplo. O que aconteceu? Eu e o Fernandão, nós estávamos fazendo uma caminhada aqui na quebrada e tinha um cara morto. Já tava com aquele negócio em cima, o vácuo lá, aquele negócio laminado em cima, aquele saco Papel. laminado, o saco laminado lá. E foi uma briga que aconteceu entre dois caras por causa de duas meninas. E essa briga foi fomentada na internet, nas redes sociais. Eles tocaram farpa na rede social e no fim das contas um deu tiro no outro. Foi o que aconteceu também numa escola aqui na região, não vou falar o nome da escola, mas que teve uma treta, essa treta se desenrolou na internet e terminou em um morto e o outro tomando 10 tiros, 11 tiros. O cara escapou de 11 tiros, inclusive. Deu 11 tiros, não pegou nenhum tiro no cara. E muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe como essa pessoa está sendo alimentada nos dramas dela. Na adolescência, pessoal, os dramas eles são muito agudos. E a gente não sabe quem está dando respostas para esses dramas. Entende o que eu estou falando? A gente não sabe quem está respondendo esses dramas. Então o moleque não consegue arrumar uma mina, ele tá recebendo coisa de tudo quanto é lado para criar essa explicação. Ele não tá arrumando uma mina, ele não consegue aparecer, ele vai lá no Discord, na panela, para aparecer lá entre os adolescentes. Igual o Mistério falou, só basta o cara dar um xingamento e a pessoa rir. Já falei, esses é do meu. Exatamente.
Então, muitas vezes o cara faz isso de forma violenta. Antes da internet, das redes sociais, a gente via o cara que jogava melhor bola, o cara que estudava mais, o cara que contava melhor história, o cara que fazia os outros mais dar risada, entendeu? O cara que bebia mais. Você lembra da adolescência, pô? O cara que bebia mais, chapava, tomou 3 garrafas do bagulho. Hoje é o cara que faz essas merdas no Discord. Hoje é o cara que trata pior mulher. Então você tem vários discursos que alimentam isso e muitas vezes você não tem controle sobre isso daí. E aí acaba acontecendo isso que a gente tá vendo pra tudo quanto é lado, né? E no nosso tempo tinha uns caras muito brucutu também, né? É. Ah, esse cara ruim, né? Sempre teve cara ruim, né? Sempre teve cara ruim, cara brabo, cara que traumatizou os outros. Ó, galera, só, Vários do que me traumatizou tá morto hoje. Debaixo da só terra, que falando se aí, ó. foda. Se não tiver ninguém que se inscreveu no canal ainda, pode se inscrever que nós vai bater 60 mil já já. É, não, tá na hora de se inscrever também, né, mano? 60 mil, precisa ter 60 mil. O número de likes tá bom. Nós estamos com No 600 like likes, tá bom. mas vamos E- meter o dedo no like. E que é de você graça. que não entrou no nosso grupo do WhatsApp, aí ó, QR Code. Sexta-feira, 19 horas, tô lá no Podpah de novo com o Mítico e com o Igão, certo? Que Eu, horas, Mítico, primo? Igão e Fabio, 7 horas da noite. 7 horas da noite? É, 19 horas eu tô lá no Fabio e no Mítico e no Igão, né? Vai trocar uma ideia, bolar aquela ideia. Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. O Bruno Fabio vai estar lá do Planeta Novo. E nós vamos estar lá com os caras. Outra coisa também importante dizer para vocês, aí tá o QR Code, via pergunta, a gente já consegue virar membro do canal apoiador, tá? Então vocês já viram? Diga aí, filho. Não tá errado o horário, não? Não, tá certo, é 19 horas mesmo. Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar. Sim. E é basicamente isso. Nosso episódio termina aqui, né, Fernandão? É, pra não dar spoiler também da série. É, É foi uma muito... série muito boa, eu gostei muito do jeito que ela foi gravada, sem corte, sem nada. Não, eu não sabia, então eu não procurei isso na série. Depois que eu fui assistir uma parte lá de um shorts lá com o make-off, achei muito interessante do jeito que os caras fizeram a série. Não, maravilhoso, velho. E tipo assim, qual que é a ideia da série? É colocar você dentro do barato, entendeu, mano? Parece que a câmera é subjetiva. Ó, mandou o Leonardo Lange mandou um superchat aí também, Fernandão. Pode ler aí, primo. Oi, povo, eu fui vítima de violências e intimidações de 5 covardes por 2 anos. Todos os dias eu pensava em morrer. Eu precisei de anos de terapia para superar. Hoje as perseguições acompanham na internet. Tem alguém te perseguindo, Leonardo? Manda aí que nós vai expor esses vagabundos aí, mano. Esses pilantra. Cara, eu fui vítima de bullying também, velho. Muito bico safado, vagabundo. Muito cara que mexeu comigo na adolescência, que mexeu o saco, tá morto hoje, tá no inferno. Você quer que se foda. Tipo, mano, esse bagulho de ser bonzinho também, tá ligado? Ah, pô, não sei o que, esquece isso aí, já era. Não esquece nada. Bando de pilantra, tá ligado? Teve um dia que foi 4, né? Qual é? 4. Teve 4 de foi uma 4. vez no dia. Exatamente, num dia. E não foi Joel, viu? Não foi eu. Foi mortes naturais. Diferentes. Então, tipo assim, cara, pô, bullying, eu falei pra vocês, a adolescência é uma época inóspita, velho, é um inferno. Quem tem filho adolescente aqui sabe como é que é o bagulho. Se você deixar o moleque desacompanhado nessa terra sem lei que é a internet, você pode ter um grande problema com isso. Às vezes você vai abrir o celular do seu filho e você vai ver que, na verdade, ele não é nada do que você pensa que seja, tá? Então, enfim, né, Fernando? Ou vice-versa, né? Talvez você possa achar que o seu filho é um louco na internet, mas ele tá lá jogando Candy Crush. Então, graças a Deus por isso. Camarada, você que assistiu o nosso corte, por favor, deixa seu like, se inscreve nesse nosso canal e ativa o sininho pra ajudar a gente a fazer mais conteúdos como esse aqui.